Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Começou nesse sábado com 3 partidas, a 24ª rodada, a quinta do retorno, que teve o Fluminense batendo o Galo em BH por 2-0. Teve o Palmeiras em Campinas atropelando o Cuiabá 5-0. E teve também em Goiânia o Dragão conquistando sua segunda vitória seguida, tentando sair do Z4, bateu o Juventude por 2-1. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, você vai conferir a nova classificação atualizada, os jogos desta rodada, que prossegue a rodada nesse domingo, termina segunda-feira, e também a projeção para o seu clube, se você é torcedor do Grêmio, torcedor do Fluminense, do Vitória ou do Corinthians. A projeção para o seu time nesta rodada não terminar esta 24ª rodada na zona de rebaixamento, portanto terminar a rodada fora do Z4. A partir de agora, tudo isso aqui no Plantão do Paulinho. Começamos com a classificação atualizada que tem Botafogo líder 46, Fortaleza o segundo com 45. Lembrando que essas duas equipes nesta rodada disputam a liderança. O Botafogo pega o Bahia em Salvador nesse domingo 4 da tarde e o Fortaleza também às 4 joga em casa contra a equipe do Corinthians. O Palmeiras goleou o Cuiabá por 5-0, 44 pontos na tabela. Tem o Palmeiras, é certo que Botafogo, Fortaleza e Palmeiras fecham a rodada no G4, certo? Esses três com certeza fecham o G4. Aí temos aí o Flamengo com 41, o Bahia com 38, São Paulo com 38. Desses três times aqui, um deles vai fechar a rodada no G4. Cruzeiro briga com Bahia e com São Paulo por uma vaga no G6. Então temos aí Flamengo, Bahia e São Paulo brigando por uma vaga no G4. Aí temos Bahia, São Paulo e Cruzeiro brigando por 2 vagas no G6. Parte de baixo da tabela. Grêmio 24, 7 vitórias. Fluminense com a vitória para cima do Galo agora saiu do Z4. É 16º, tem 24 e 6 vitórias. O Vitória entrou na zona de rebaixamento com 22 pontos e 6 vitórias. E o Corinthians é o 18º, tem 22 pontos e 4 vitórias. Cuiabá com 18. Atlético Goianiense com 18, é certo que fecham a rodada na zona de rebaixamento. Dos 4 aqui, 2 vão fechar a rodada entre os rebaixados de momento. Lembrando que, confirmando a rodada, 24ª, quinta do retorno vai ter 4 da tarde no domingo, mordi a língua aqui, pessoal, Bahia e Botafogo, Criciúma e Grêmio, Fortaleza e Corinthians. 6h30 tem São Paulo e Vitória, tem Inter e... Aliás, 7 tem o Inter contra o Cruzeiro, 8 da noite Flamengo contra o Bragantino. E fechando a rodada, segunda-feira à noite, 9 horas no Rio, Vasco da Gama e Atlético Paranaense são os jogos desta 24ª rodada. Lembrando aqui, ó, Botafogo e Fortaleza brigando pela liderança, Bahia, São Paulo e o Flamengo brigando pelo G4 e o Cruzeiro brigando aí pelo G6. Grêmio, Corinthians e Vitória jogam nesse domingo, tentando não terminar a rodada na zona de rebaixamento. Que tem aqui, pessoal, confirmando, Grêmio 24, Fluminense 24, brigando, né, na rodada, Vitória 22, Corinthians 22. Eu confirmo que Cuiabá e Atlético já sabem aí que vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Então, tem 2 vagas na rodada para o Z4 entre essas 4 equipes. Deixa eu começar falando do Grêmio, o que o Grêmio tem que fazer para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Aí você vai perguntar para mim, tá, parei um pouquinho, ó, Paulinho, o Vitória, por exemplo, aqui, ó, o Vitória tem 22 pontos, tá? Pode, consequentemente, aí, ultrapassar o Criciúma lá, ó. O Vitória tem 22 pontos, 6 vitórias, pode ultrapassar o Criciúma e o Inter. Então, o Inter e o Criciúma também estão nessa briga? Não, não estão. Por que não estão nessa briga? Vou explicar por quê. O Fluminense já jogou na rodada, tem 24. Então, Atlético Goianiense, Cuiabá e Fluminense, certo? Vão já jogar na rodada. Se o Vitória passar aqui, vencer o seu jogo e ultrapassar Criciúma e Inter, por exemplo, o Fluminense vai ficar atrás de Inter e Criciúma. E o Corinthians, pessoal, que tem 22 vitórias 22 pontos e 4 vitórias, no máximo vencendo seu jogo, vai a 25 pontos e 5 vitórias. Então não vai alcançar Criciúma e Inter. Por isso que a briga pelo Z4 na rodada está resumida a estas 4 equipes.
Vamos então à projeção do Grêmio. O Grêmio. Se o Grêmio vencer a partida, pega o Criciúma fora de casa. Se o Grêmio vencer o Criciúma ou empatar com o Criciúma, é certo que termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Ó, fora do Z4. Vai ficar, se vencer, entre 12º e 14º, se empatar o jogo entre 14º e 16º. O Grêmio só poderá fechar a rodada na zona de rebaixamento, primeiro, perdendo o jogo em Criciúma. Bom, se perder o jogo em Criciúma, vai precisar de um resultado paralelo para fechar a rodada fora da zona de rebaixamento. Ou que o Vitória não vença o São Paulo no Morumbi, ou que o Corinthians não vença o Fortaleza lá em Fortaleza. Só um resultado paralelo. Se um dos dois aqui não vencer, ou o Vitória ou o Corinthians, o Grêmio mesmo perdendo para o Criciúma, fecha a rodada fora do Z4, entenderam? Aqui, ó, o Grêmio perde e fica com 24 pontos, beleza? Se o Vitória não vencer ou se o Corinthians não vencer, se um dos dois não vencer, o Grêmio fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. Vamos ao Fluminense, que já jogou na rodada, bateu por 2-0 o Galo em BH. O Fluminense, no momento, ele ocupa a 16ª posição, o primeiro clube fora do Z4, certo? Para fechar a rodada fora da zona de rebaixamento, torce por 2 resultados paralelos na rodada. Que o Vitória e que o Corinthians não vençam seus jogos. Nenhum dos dois pode vencer, certo? Se um dos dois vencer, o Fluminense volta para o Z4 no final da rodada. Então, para o Fluminense fechar a rodada fora da zona de rebaixamento, o Vitória não pode vencer o São Paulo e o Corinthians não pode vencer a equipe do Fortaleza. Vitória não vence, empata, vai a 23. Corinthians não vence, empata, vai a 23. Fluminense com 24 fica fora do Z4, beleza? Projeção do Vitória. Já é certo que, se o Vitória empatar ou perder na rodada, vai ficar na zona de rebaixamento. Por quê? Se o Vitória empata, vai a 23. O Flu já tem 24. Se o Vitória perde, permanece com 22. O Flu tem 24, entendeu? Então, se o Vitória empatar ou perder, fecha a rodada na zona de rebaixamento, ou em 17º, ou então em 18º. Para o Vitória terminar a rodada fora do Z4, o que tem que acontecer? Tem que vencer o jogo. Só vencer o jogo, não precisa mais nada. Se o Vitória vencer a sua partida, vai ficar na rodada de 14º a 16º, portanto, fora do Z4. Então, para o Vitória, a única saída da rodada para deixar o Z4, voltou para o Z4 agora, é vencer a partida. Beleza? Por quê? O Vitória vence e vai a 25 pontos e 7 vitórias. Passa o Fluminense e o Corinthians, mesmo vencendo, não vai alcançar o Vitória, porque se o Coringão vencer, vai a 25 pontos e 5 vitórias. O Vitória vencendo vai a 25 e 7 vitórias, ok? Finalmente o Corinthians, projeção do Corinthians, pessoal, vamos lá. Coringão, se empatar ou se perder, fecha a rodada na zona de rebaixamento. Se empatar, vai ficar em 17º ou em 18º, e se perder o jogo, vai ficar em 18º, ou seja, na zona de rebaixamento. Única condição para o Corinthians terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, primeiro é vencer o jogo. Então o Coringão tem que vencer o jogo, tem que fazer o seu tema de casa e torcer por um resultado paralelo. Ou que o Grêmio perca para o Criciúma, ou que o Vitória não vença o São Paulo no Morumbi. Um dos dois aqui, precisa ser os dois. Ou derrota do Grêmio, ou tropeço do Vitória. Por quê? Corinthians vence, vai a 25 pontos, 5 vitórias. Grêmio perde, estaciona em 24. Ou o Vitória, por exemplo, não vence, vai no máximo, um empate vai a 23. Então, essa é a questão importante. Ou derrota do Grêmio, ou que o Vitória pelo menos empate seu jogo. No máximo, empate seu jogo. Se o Vitória empatar, vai a 23, não ultrapassa a equipe do Corinthians. Tá bom, pessoal? Portanto, aí, esta é a projeção para a zona de rebaixamento. Atlético Goianiense 2-1 para cima do Juventude, para a gente fechar aqui, ó. O Atlético Goianiense vem de 2 vitórias seguidas agora, venceu o Inter e agora o Juventude. O Ju tem 2 derrotas nas últimas 3 rodadas. Perdeu para o Inter e perdeu também para o Atlético Goianiense. Palmeiras em recuperação no Campeonato Brasileiro. Últimos 4 jogos, nenhuma derrota do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias. 2 vitórias seguidas agora contra São Paulo e Cuiabá. Já o Cuiabá não vence há 6 rodadas e nesses últimos 6 jogos, o Cuiabá tem 5 derrotas. Fluminense, crescendo na competição com o Mano Menezes, tem apenas uma derrota nas últimas 8 rodadas, perdeu só para o Vasco da Gama, e nesses últimos 8 jogos tem 5 vitórias o Fluminense. Atlético Mineiro, não vence já 4 jogos,
2 vitórias, aliás, 2 derrotas, 2 empates. É a sequência aí do Galo na competição sem vitória nesta sequência. Tá bom, pessoal? Nesse domingo, após a rodada, eu volto para atualizar tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Tchau, fui!